Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Carlos Ribeiro e hoje trago um assunto bem especial a respeito da Frente Ampla Espiritualista. E há um tempo atrás, numa enquete que eu fiz aqui no Instagram, lembrando que as lives eu estou gravando no Instagram para depois de um tempo passar para o YouTube, para a plataforma do YouTube. E numa enquete que eu fiz aqui, me pediram esse assunto, entre muitos outros, que eu obviamente não posso gravar todos ao mesmo tempo, senão faria, mas agradeço. Companheiro que recomendou, caso esteja presente na live, se apresente, diga que foi você, que eu agradeço ao vivo. Mas muito bem, a Frente Ampla Espiritualista é justamente, pelo menos no corpo do movimento integralista, é a união de brasileiros. Deriva daí a importância da Frente Ampla Espiritualista. Mas muitas pessoas criticam. Não podemos agradar a todos, né? Nem o próprio Senhor Jesus Cristo agradou a todos, né? Então, por que o integralismo também agradar? As pessoas criticam, às vezes dizendo que isso é ecumenismo, que tem alguns radicais, digo católicos. Eu sou católico. Sou católico. Minha Sagrada Cruz de Cristo está ali em cima. Fazem umas críticas muito, assim, sem nexo. Por que esse nexo a respeito, pelo menos do integralismo e dessa frente ampla que está dentro do movimento integralista? Bem, o movimento integralista, atualmente o movimento oficial, né, que traz toda aquela raiz, todo o legado da ação integralista brasileira e do PRP, é justamente quem? A Frente Ampla, a Frente Integralista Brasileira, eu ia falar Frente Ampla Brasileira. Veja só. E muito bem. A Frente Integralista Brasileira é um movimento cívico, político e social. Não é clerical. Apesar de muitos criticarem, dizendo que era para ser um movimento estritamente clerical católico, né? Mas não é. Mas, obviamente, estudamos e temos as nossas raízes na doutrina social da Igreja. Por quê? Outro questionamento que obviamente vocês poderão fazer. Por quê? A doutrina social da Igreja, né, que, pelo menos nas minhas palavras, pelo menos é um compêndio de estudos pela ótica católica, cristã católica, de estudos a respeito da concepção da família, do trabalho, das questões sociais, da nação, do Estado. Então, obviamente, e o Papa Leão XIII tratou disso na encíclica Rerum Novarum com grande maestria. É inegável. Você que não leu a Rerum Novarum, você precisa ser católico para ler a encíclica A Doutrina Social da Igreja, que ela está dizendo é social. É uma encíclica, algo social, não é teológica. Não é apenas direcionada
não é apenas direcionado aos católicos, mas a todos, a todos. E muito bem, o faixa integral, muito bem, o nome. Grupos naturais. A doutrina social da igreja trata muito bem dos grupos naturais. Trata isso também com maestria, os grupos naturais, o município, a família, que é o primeiro grupo natural. Eu não vou tratar desse assunto hoje, pelo menos, agora não. Mas é um assunto muito importante. Exatamente. O perfil História e Religião comentou aqui, perguntou, ou seja, o integralismo tem uma boa base no Rerum Novarum. Com certeza, com certeza. Rerum Novarum, Divini Redemptoris, Caritate Christi Compulsi, as encíclicas que formam a doutrina social da igreja, sim, podemos dizer que o integralismo tem uma base sólida na doutrina social da igreja. Mas não é por isso que o integralismo é clerical. Poderíamos ter formado esse movimento com uma base clerical, excluindo protestantes, espíritas, pessoas de outros credos religiosos. Sim, lá na Sociedade de Estudos Políticos poderíamos ter feito isso, creio, não sei. Posso estar falando a bobagem, talvez. Mas isso era lá com Plínio Salgado. Se eu não me engano, até o próprio Plínio Corrêa de Oliveira participou da Sociedade de Estudos Políticos, né? Que logo depois, quando o integralismo já estava em ação, a ação integralista brasileira, tudo, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, né, ele teceu várias críticas, até pediu que o Vaticano, a Santa Igreja, condenasse o integralismo. Ao contrário, a Igreja fez elogiar o integralismo. Eu tenho aqui alguns relatos, estou munido de informações, graças ao bom Deus. Então, poderia argumentar com segurança a respeito disso. Mas, muito bem. Sobre o integralismo e a espiritualidade, que também é uma lição da doutrina social da igreja, o chefe, Plínio Salgado, tem alguns católicos bem radicais, né? O companheiro daqui do Ceará que tem o nome certinho, eu sou péssimo de inglês, parece que é Red Threads, enfim, eu não vou entrar no assunto desse pessoal, desse grupo. Eu acho bonito, eu particularmente acho bonito um católico que preza pela tradição, que é um católico fervoroso. Minha mãe é uma católica fervorosa e, enfim, tudo que eu aprendi de catolicismo na minha vida posso resumir na minha mãe. E o que acontece? Eu cultuo os valores da igreja, eu sou um católico ativo, graças a Deus, mas às vezes o pessoal que está nesse grupo, os tais tradicionais, radicais, os red threads, enfim, eles acabam levando isso a um extremo muito grande. E qual é esse extremo? Negativo. Negativo. É não querer se unir com outros brasileiros pelo bem comum da nacionalidade. Como eu estava dizendo, esse aqui é do livro O Integralismo Perante a Nação. E na página 47, lembrando que esse livro é um aglomerado de documentos integralistas, e aqui tem uma parte, o Cristo e o Estado Integral. E aqui diz, algo básico para se ter a noção do envolvimento, aliás, do envolvimento também, claro, do integralismo com a doutrina social da igreja e com a espiritualidade, com a importância, é claro, de Deus. Como tem no próprio início do Manifesto de Outubro. Deus dirige os destinos dos povos. Devia ter falado isso há mais tempo. Mas enfim, Deus dirige os destinos dos povos. Está no início do primeiro capítulo do Manifesto de Outubro, né, que é a carta base da doutrina integralista. Foi dali que surgiu toda a doutrina integralista e seu aprimoramento durante o passar do tempo. E o que acontece? Né?
nesse pequeno artigo desse livro, O Cristo, o Estado Integral, na sessão soleníssima das Cortes do Sigma, no dia 12 de junho de 1937, em que foi proclamado a candidatura à sucessão presidencial, Plínio Salgado pronunciou um discurso perorando com as seguintes palavras: o Estado integral, ou seja, o Estado integralista, é tudo quanto ouvistes da leitura do Manifesto de Outubro e do Manifesto do Programa. É tudo quanto vos acabo de expor e de explicar, mas para mim, no mais íntimo refolho do meu coração e no recôndito mais misterioso da minha alma, o Estado integral transcende das formas políticas e do próprio pensamento filosófico. Porque o Estado integral, essencialmente, é para mim o Estado que vem de Cristo, inspira-se, presta atenção, inspira-se em Cristo. Novamente, porque o Estado integral, essencialmente, é para mim o Estado que vem de Cristo, inspira-se em Cristo, age por Cristo e vai para Cristo. Creio que todos pegaram. Muito bem. Dá para ter uma noção básica, exatamente, que o integralismo, certo? Que o integralismo tem as suas raízes na uma concepção cristã. Alguns vão questionar por que cristã? Porque o Brasil, as suas origens são cristãs. Eu, às vezes sou questionado por ateus ou pessoas de outras religiões, mas a inclusão. Muito bem, o integralismo, espero não fugir um pouco do assunto, mas é necessário falar isso. A inclusão que queremos fazer no nosso país são de pessoas, né, que prezem pela espiritualidade, pela pátria e pela família. A gente não vai agregar o que é ruim no país. O integralismo, de novo, é um movimento cívico, político e social e principalmente de renovação nacional, moral e espiritual do povo brasileiro. Então vejamos, né? Para os católicos radicais, né? Eu não gosto de usar essa palavra católicos radicais porque eu sinto que eu não estivesse depreciando, não gosto de depreciar ninguém, né? Mas é porque tem um grupo de católicos bem radicais que atacam o integralismo sem embasamentos e tentam fazer um aglomerado de confusões para deturpar a doutrina integral, a palavra do integralismo, né? Sem sucesso. Enfim, separando aqui algo muito importante. Ok. A doutrina integralista tem esse embasamento cristão, né? Porque o Brasil surgiu da Sagrada Cruz de Cristo. Nossas tradições são cristãs, católicas. Se você for no interior, você que se tiver uma oportunidade de ir ao interior, se você morar no interior, você frequentar a casa de uma senhorinha, se você tiver a oportunidade de entrar nessa casa, ou até mesmo ver a fachada da casa dessa senhorinha, muito possivelmente você vai encontrar um santuáriozinho, uma gruta, um oratório, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Aparecida. Tradição, é tradição. Nós queremos preservar a tradição do nosso país. Como nacionalistas, devemos preservar a tradição no nosso país, que também se reflete, se dirige também à tradição espiritual do povo brasileiro, que é a essência também. Ok? Estou vendo algumas perguntas aqui. Eu, como falo demais, eu fui criticado por isso também, perdão a todos. Deixarei os últimos minutos, últimos 10, 15 minutos para algumas perguntas, mas podem ir mandando perguntas aí, por causa no decorrer da live eu vou vendo e leio, respondo, caso tenha sabedoria, conhecimento suficiente para isso. O Matheus Lima, muito bem. Companheiro, tinha judeus religiosos no caso, que ingressaram nas fileiras do Sigma. Além disso, qual é o pensamento dos judeus sobre o integralismo? É uma boa pergunta, viu? Eu posso responder em parte, né? Eu não sei qual é o pensamento dos judeus sobre o integralismo. Eu creio que da comunidade judaica atual deve ser um pensamento negativo, né? Infelizmente. Porque nunca fizemos mal
aos judeus desse país, né? E nem pretendemos isso, isso não se inclui no nosso programa. Tanto que tinha sim judeus no movimento integralista, né? Mas, como sabemos, né, não eram como os tais que praticam negociatas, banqueirismo. Que isso é um fato, ninguém pode dizer que isto é antissemitismo, isso não é. Há famílias judaicas que praticam agiotagem internacional, que praticam banqueirismo com lucros extorsivos, como há famílias que não são de judeus que praticam a mesma coisa. Enfim, isso não é uma questão racial, mas ética, como disse o próprio chefe Plínio Salgado, né? Eu não sei exatamente qual é a opinião, o pensamento dos judeus sobre o integralismo, né? Mas eu creio que infelizmente deve ser bom pela grande deturpação que o movimento sofre durante o passar dos tempos, né? E nós integralistas continuamos a produzir material detonando com as mentiras que nos lançam, porque parece que é de praxe dos falsos historiadores atualmente escrever livros de histórias com o início, né? Histórias com H não, contando mentiras, né? Enfim, isso acaba provocando um grande mal-estar, não apenas, eu creio que não apenas aos judeus deste país, mas a todo cidadão. O brasileiro, trabalhador, brasileiro comum que vive trabalhando para sua família, que tem um sentimento, nem que seja deste tamanhozinho, né, pequeno pelo seu país, ele não vai gostar do nazismo nem do fascismo. Por motivos educacionais, tradicionais, enfim, né? O brasileiro, mas agora uma coisa seja dita, o brasileiro tem uma grande tendência ao integralismo. E isso é um fato. Você pode ver na sua comunidade mesmo, que sempre vai ter um brasileiro, uma família, ou um certo grupo na sua comunidade que vai ter aquele sentimento patriótico, que trabalha com amor por sua família, que segue sua religião, né? Isso são passos para o integralista, né? Falta com que o brasileiro se descubra integralista. Se Deus quiser, esse dia chegará. E já está chegando, aliás. Muito bem. Continuando, sobre o integralismo e o espiritualismo, não espiritismo. Espiritismo já é uma religião, né? Espiritualismo, justamente a pessoa humana, né, o homem, ter sua religião. A grosso modo, não importa qual seja, mas ter Deus, uma finalidade superior de vida. Por que nós combatemos tanto o ateísmo? Não combatemos os ateus inconscientes, porque há ateus que propagam o ateísmo como uma coisa benéfica. Isso é totalmente danoso para a nação, para uma civilização, melhor dizendo, para a educação de toda uma civilização, a civilização ocidental, principalmente o Brasil, é de uma educação cristã. O Estado, o regime que temos atualmente, não é um regime laico. Isso é uma hipocrisia. Eu não vou entrar direto nesse assunto, pelo menos hoje não. Mas isso é uma grande hipocrisia. O regime que temos atualmente é um regime ateísta, ou seja, há uma verdadeira campanha materialista contra as religiões. Isto é um fato irrevogável. Só a pessoa está cega por tudo que está aí, atualmente, nesse mundo hoje em dia, não vai perceber isso. Aí precisa de uma grande revolução interior e principalmente de um esclarecimento, de um despertar de consciências. Porque isto é um fato.
A perseguição que se fazem, principalmente aos católicos e aos evangélicos no país, ou seja, no total, aos cristãos principalmente, é algo gritante. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas se atacar um pequeno grupo religioso por motivos que não conhecemos muito bem, não digo nem atacarmos, que isso é errado, atacar alguém por causa da sua religião, mas se algum grupo menor for atacado e causar uma comoção em certos grupos que tem aí, não vou citar nomes de grupos, esse não é o tema da live de hoje, mas isso vai causar uma comoção horrível, porque é intolerância. Mas em vários locais do mundo inteiro morrem cristãos. Ontem mesmo vi uma notícia triste de um senhor de 62 anos, num país do Oriente Médio, não tenho o nome na memória, que foi morto covardemente por um grupo do Oriente Médio. Sou meio ignorante nessa questão daquela disputa de guerrilhas, aquela disputa lá no Oriente Médio, então não vou me lembrar agora, perdoe-me. Mas foi morto por ser católico. E era, se não me engano, um sacerdote. No Brasil, tá aí. Agora, América do Sul, se não me engano, no Chile. Foi no Chile, exatamente. Foi queimada uma igreja. A comoção. Teve gente que estava dando graças a Deus por aquilo, né? É um absurdo, atualmente. Então, o que há hoje em dia é uma grande campanha, uma grande propagação do espírito burguês por mil meios, diretos e indiretos. Propagação positiva dos vícios, da corrupção, das drogas, que você pode considerar um vício, dos prazeres, como se fosse algo benéfico. Então, ligando diretamente ao tema, é importantíssimo que os brasileiros conscientes, seja você católico, ortodoxo, luterano, protestante, espírita, é importantíssimo que venhamos a nos unir para combater o ateísmo materialista, tanto propagado pelo marxismo quanto pelo liberalismo. É importantíssimo isso. É por isso que nós somos a favor de uma frente ampla espiritualista dentro do nosso movimento. Ok? É extremamente importante isso. Que o Davi perguntou o que os integralistas fazem atualmente, né? Onde estão? Estão em todo o Brasil, meu caro. Procure um núcleo integralista, veja os artigos do Portal Nacional, ok? Os integralistas hoje em dia fazem estudos sobre os problemas atuais do Brasil, porque tem alguns que dizem que nós estamos presos na década de 30. Isso não é verdade, não. Fazemos estudos sobre todo o período da história nacional, mas estamos ligados, focados agora no estudo sobre os problemas nacionais atuais, vejam bem, para que não confundam depois, problemas atuais, né? Além disso, há núcleos aí se desenvolvendo em todo o Brasil, núcleos de caráter provincial, estadual, distrital, municipal. Sugiro que se informe melhor, ok, meu amigo? Sim, eu como cearense, eu tenho um grande prestígio por Gustavo Barroso. E temos, obviamente, ele como exemplo quando se trata desse assunto sobre os judeus, né, a questão do povo judeu, né? Ele é um destaque. Ele foi o que mais se destacou no Brasil, né? O outro, o faixa integral. Rapaz, esse nome está me incomodando, desculpa aí. O senhor sabe se existe um PDF do livro Brasil Colônia de Banqueiros? Sim, tem na Biblioteca Nacionalista, o Matheus Lima respondeu já. Muito bem. O Matheus Lima perguntou, né, por que as ideologias tentam tirar, como o comunismo, ou ignorar ao pouco, como os liberais, a espiritualidade do ser humano? Qual é a raiz de tamanha ignorância? Eu não creio nem que seja ignorância, mas é proposital. Creio que é proposital mesmo, viu?
A espiritualidade, porque temos tanto cuidado, prezamos tanto a questão de Deus, não apenas no movimento, mas que isso se propague, que a religiosidade no Brasil seja forte, porque a espiritualidade é uma fortaleza na pessoa humana. A religião, quando ela é firme, quando a pessoa tem fé em Deus mesmo, a religião é uma fortaleza. O mundo pode estar caindo, mas você permanece firme, porque você acredita em Deus. Você acredita em Deus. Pelo menos a minha fortaleza particular é Deus, né? A minha igreja católica, a minha família e o meu ideal. A minha fortaleza. O mundo pode cair. O mundo está caindo. A gente sabe disso. Mas a gente permanece firme por coisas do tipo. E são coisas tão simples. São coisas tão simples. No próprio Manifesto de Outubro, o chefe Plínio Salgado vai destacar isso. São essas coisas tão simples que fazem a grande diferença na vida do homem. E vai se referir à família também. Família, com certeza. A religião, viu, meu companheiro Matheus Lima, e todos que estão presentes aqui, a religiosidade, a espiritualidade é uma grande fortaleza. É uma fortaleza espiritual. As pessoas que não têm Deus são pessoas que infelizmente são muito fracas. São muito fracas. Olha, eu costumo às vezes falar para alguns amigos, um país pode ter todo um progresso técnico, científico, econômico de sua era. Mas se não tiver o progresso espiritual, moral e intelectual, o progresso técnico não vai valer coisa alguma. Ao contrário, pode ser até algo nocivo. O progresso técnico é importante, com certeza. Tecnológico, tecnologia, se não fosse tecnologia eu não estava conversando com vocês. Então, e é isso. A tecnologia, o progresso científico é importantíssimo, mas uma coisa é ligada à outra. É como a questão do temporal e do atemporal. O eterno e o passageiro. É ligado. Nós, seres humanos, somos passageiros. Posso estar falando aqui com vocês hoje, amanhã posso morrer. Como posso morrer daqui a 80 anos, se Deus permitir. Mas, veja só. Há uma ligação entre o eterno e o passageiro. Eu, quando rezo, estou ligado a Deus. Quem tem fé sente isso. Por isso, meu amigo, que as ideologias liberais, os comunistas, essa corja, esse cancro, esse câncer que tem no nosso país atualmente, né, busca combater o sentimento de espiritualidade no homem para que ele se torne fraco e dominável. É a forma mais fácil de colocar rédeas num homem e num país inteiro. É tirando-lhe a fé em Deus, a família e tornando-o ignorante, sem que ele conheça as tradições da sua pátria e a vida de seus maiores. E é o que está acontecendo atualmente. Por isso que nós integralistas temos um grande trabalho a fazer. Nacionalistas, sei que tem integralistas e não integralistas assistindo isso. Você que é nacionalista, eu convido você a conhecer um núcleo, ou conhecer um grupo de autênticos integralistas, porque tem elementos aí que se dizem integralistas sem ser. Isso é uma vergonha. Né? E é mais vergonhoso, vou tecer uma crítica mesmo, e, enfim. É mais vergonhoso ainda alguns marmanjos e jovens que, para disfarçar algumas ideias, porque tem vergonha de representá-las, acabam usando o integralismo para se representar de forma falsa, ou a palavra de integralistas, como principalmente Gustavo Barroso. Se você faz isso, você é um moleque. Só deixando isso bem claro. O integralismo tem uma doutrina fixa. Se você segue outra doutrina nacionalista, se você segue
outro ideal nacionalista, honre-o, assuma mesmo, seja homem e assuma. Porque aos 3 anos de idade eu peguei a assumir que era integralista, todo mundo se espantou. Isso até hoje, vou permanecer sendo, pela graça de Deus. Então, vamos ser honestos, né? Muito bem. Sobre essas coisas, né, eu aproveito também a live para falar essas coisas, porque é muito importante avisar que ser nacionalista, procure núcleos e grupos de autênticos integralistas, estude com eles. Estude um mês com esse pessoal, com o que eu aprendi tanto. E eu creio que você vai aí também aprender muitas coisas, vai somar muito conhecimento, ok? Exatamente, Jonathan Heriberto disse: a união espiritualista contra o materialismo é necessário. Ideologias materialistas buscam somente glórias terrenas, exatamente. Nós não queremos, vejam só, nós não queremos o poder pelo poder. Nós não queremos apenas glórias passageiras. Inclusive, quando você entra no integralismo, ninguém lhe promete glórias, medalhas, citações honrosas. Não. A gente só diz uma coisa: olha, no integralismo você vai só ver sacrifícios e dor. É basicamente isso. Você aguenta? Você é brasileiro mesmo para aguentar isto? E a prova é que há inúmeros, centenas, milhares de integralistas atualmente. Esse número vai crescer. Ok? Separei, inclusive, tratando-se de Frente Ampla Espiritualista, não poderia deixar de citar algumas citações de grandes autoridades da igreja, como, por exemplo, o cardeal Gianni Pacelli, que veio a ser futuramente o Papa Pio XII. Grande Papa Pio XII. Mas foi um grande Papa mesmo. Enfim. Vale lembrar também, isso para todos, católicos e não católicos, que na encíclica Caritate Christi Compulsi, deixa claro: unam-se todos, ainda que com graves sacrifícios, para salvar a si mesmos e salvar a humanidade. Em tal união de ânimos e de forças devem ser naturalmente os primeiros os que se vangloriam do nome de cristãos, mas concorram leal e cordialmente todos os outros que admitem um Deus e o adora, para alijar da humanidade o grave perigo que ameaça a todos. E esse perigo, obviamente, com certeza, é o materialismo ateísta e é o culto ao bezerro de ouro. Quando digo ao bezerro de ouro, é o culto ao material, apenas ao passageiro. Tem pessoas que são capazes de passar por cima das outras apenas por dinheiro. Isto não é glória. Coisíssima nenhuma. E agora, pela palavra do chefe, se tratando ainda da frente ampla. Isso foi extraído do jornal A Ofensiva, número 2, de maio de 1934. O chefe explicou: o integralismo é a frente única de fé e da aspiração contra a descrença, a negação e a anarquia. Ele coloca para a luta, sem tréguas, todos os homens de boa vontade que acreditam em Deus e de sua crença fazem o fundamento da ordem social. Está assim de acordo com sua santidade o Papa, quando propunha a reunião, a aliança, a liga de todos os crentes contra o materialismo avassalador e o capitalismo escravizante e o comunismo ateísta. Agora, Plínio Salgado, escreveu em 1936 para a ofensiva novamente. Essa palavra de Roma deve ser ouvida com atenção, principalmente por certos católicos, que é mais realistas do que o rei, mais fechados do que a palavra admirável do senso político da Santa Sé, se manifestam contrários à cooperação de todos os que, acreditando em Deus e principalmente amando a Cristo, se unem numa campanha política visando abater o materialismo avassalador.
Ou seja, dispersar essas forças contra o materialismo, dispersar os brasileiros, os bons brasileiros, os brasileiros crentes em Deus, de espiritualidade, desprezar a força dessas pessoas, primeiro, seria uma incoerência, seria uma grande incoerência, porque estaria desintegrando o todo, estaria desintegrando o povo brasileiro. Sabemos que o Brasil não é apenas católico, nem apenas cristão, mas sim tem algumas frações de religiões que devem ser respeitadas. O culto, no programa integralista, o culto da religião é respeitado. Mas vale lembrar que o culto é respeitado, mas que nada que venha a desrespeitar as tradições cristãs da nossa pátria. Pois, como disse no início, o nosso país surgiu de Cristo. Surgiu de Cristo. A consciência nacional, a unidade nacional foi formada assim. É uma tradição. É uma tradição. Mesmo que se você não goste disso, você deve respeitar isso. Porque isso foi parte, aliás, da formação da consciência nacional, da tradição do nosso país. Seria uma injustiça, porque estaria desmembrando, desamparando, separando cooperadores. Uma imprudência, porque estaria dispersando forças que poderão se integrar ao inimigo. Então, a Frente Única de Fé, como o próprio chefe disse, a Frente Ampla Espiritualista é mais do que importante, principalmente nessa situação no nosso país. Isso foi formado na década de 30. Você acha que os problemas da década de 30 para cá diminuíram ou aumentaram? Obviamente diminuíram, obviamente aumentaram, perdão. Eu vacilei um pouco nas palavras. Mas, basicamente, os problemas cresceram de uma forma avassaladora. E é extremamente necessário, atualmente, num mundo tão perdido no materialismo, o mundo embevecido, verdadeiramente atolado no espírito burguês, é extremamente necessário que o brasileiro, não digo apenas o brasileiro, mas que todos os povos que tenham fé em Deus, que tenham Deus, se unam para lutar por suas nações e se libertarem do capitalismo escravizante, como o chefe diz, do materialismo avassalador e do canalismo do comunismo, ok? Perfeitamente. Aqui do meu lado, também no livro O Integralismo perante a Nação, na parte Igreja Católica e o Integralismo, falam ilustres arcebispos. Eu não vou ler tudo isso para não fatigar, para não deixar algo estafante, algo cansativo, né? Mas posso destacar aqui, por exemplo, bem, os católicos têm ampla liberdade de abraçar o integralismo. Não vejo incompatibilidade entre a doutrina integralista e a moral católica. Formou o melhor conceito do chefe nacional integralista, Plínio Salgado, julgando um católico verdadeiro e um patriota sincero. Isso é um relato do arcebispo metropolitano do Maranhão. Isso daquele tempo, obviamente. O integralismo merece toda a simpatia do clero. Manuel, arcebispo metropolitano de Fortaleza. No momento gravíssimo que atravessamos, o integralismo é uma força viva em defesa dos fundamentos morais da pátria brasileira. Francisco, bispo de Campinas. Muito bem. Vale ler aqui também. Basta saber ler para verificar a superioridade de orientação do integralismo em face dos graves problemas da vida, comparados com os partidos da liberal democracia. Quem chefiando o movimento nos moldes do integralismo fala e escreve com desassombros, a energia e a fraqueza com que fala e escreve, o seu Plínio Salgado tem um direito. José Bispo de Bragança. Muito bem. Que tem vários relatos. Está entre as páginas
50 e 51 do livro Integralismo perante a Nação, sugiro a leitura. Vocês vão, destacando o livro pelo menos, o Integralismo perante a Nação é um aglomerado de documentos integralistas reunidos desde 1935 até 1950. Sugiro a leitura para a compreensão histórica do movimento integralista. Muito bem. E, para afindar, aqui tem, por exemplo, aqui está uma bagunça. Parece que é de lei. Toda mesa de estudos de um integralista é uma bagunça. Quarta maravilha, mas a mesa é uma bagunça. Enfim, aqui lotado de livros. Sobre a frente ampla espiritualista ainda. Sobre aquele tal pedido de condenação do integralismo pela igreja, que se eu não me engano foi o próprio Dr. Plínio Correia de Oliveira. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Me corrijam, por favor. Aqui vai pela palavra do próprio cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII. A fim de julgar o integralismo com equidade, interpretar a sua atitude em face da Igreja e dar a uma ou outra expressão menos correta de seus escritos o significado justo, convém também não esquecer que no programa de reforma social seguiu muito de perto toda a orientação católica. A Carta Nacional do Trabalho, publicada recentemente, é um resumo das encíclicas Rerum Novarum de Leão XIII e 40º ano de Pio XI. Aliás, logo após, que o integralismo constituiu atualmente uma das organizações na defesa de Deus, da pátria e da família, contra o comunismo ateu, que na frase de Pio XI constitui a mais grave ameaça à civilização cristã. Continuando, que uma das suas aspirações é aprofundar toda a moral brasileira nos sentimentos religiosos, base da honestidade e da disciplina moral. E, por último, o integralismo nesses últimos tempos combateu com grande furor o comunismo, a maçonaria e todas as forças anticristãs de dissolução social. Essas posturas dizem muito e não podem ser esquecidas. Muito bem. O documento foi tirado da Ortodoxia della Doutrina Integralista nel Brasile, de 1938. E foi pelas próprias palavras do futuro Papa Pio XII. Né? O Matheus Lima... Por favor, façam mais perguntas. Eu não sei há quanto tempo está a live, porque ainda não aprendi a mexer nesse sistema do Instagram. Eu não sei como olhar o tempo aqui. Então, por favor, me digam quanto tempo tem para me situar. E, por favor, façam perguntas a respeito do tema. O Matheus Lima perguntou quais outras doutrinas têm também por base o espiritualismo. É outra boa pergunta. Bem, nunca li muito sobre a doutrina dos falangistas, mas eu creio que sim, eles tinham uma grande pegada, digamos assim, do espiritualismo. Eles deviam ter uma doutrina espiritualista, porque podemos ver claramente o exemplo que os falangistas deram durante a Guerra Civil Espanhola, né, contra os comunistas. E eles defenderam arduamente a Igreja Católica lá na Espanha. Né? Então, muito obrigado, defesa do integralismo. Você me ajudou bastante. 44 minutos ainda, então é para conversar mais um tempo com os senhores. Né? Aproveitar faltam uns 15 minutos mais ou menos para terminar, que é 1 hora limite. Por favor, façam perguntas nesse período do tempo. Né? Em defesa do integralismo, você salvou a minha live. Você salvou a pátria. Muito obrigado. Muito bem, vou deixar aqui. Então, assim, eu creio que os falangistas, sim, eram espiritualistas. Não tenho muita dúvida a respeito disso. Eram os atos de bravura, de denodo, em que eles lutaram na Guerra Civil Espanhola, com certeza. O Davi perguntou
Quando teremos candidatos integralistas na política? Bem, aqui no Ceará, ele não é integralista, né, mas tem conhecimento de integralismo, faz um excelente trabalho, né? O senhor Jorge Pinheiro, é vereador, defende a família, é pró-vida, um homem honesto, enfim, é um homem de grandes qualidades para um futuro integralista um dia, né? Mas enfim, creio que próximas eleições, com certeza, nas próximas eleições para governador, presidente, senador, deputados, haverá sim integralistas no pleito. Como nas próximas para vereador e prefeito. Aí que eu boto mais fé aí. Ok? Mais alguma pergunta sobre o tema, principalmente? Esse tema, como deixei claro nisso, para quem chegou agora, chegou há pouco tempo, abordei um tempo atrás, há um ano mais ou menos, num outro canal. Não foi aqui no Instagram. Mas eu vejo que é sempre importante abordar esses temas. Eu peço que depois, eu até vou fazer uma nova enquete, porque ela foi perfeita. A última enquete que eu fiz, pedindo sugestões de temas, vocês trouxeram temas maravilhosos, que eu fiquei perdido. Qual eu vou tratar aqui, né? Então, agradeço, muito obrigado. E pois é, Jonathan Roberto, a defesa do integralismo sempre está presente nas lives. O ADM é um grande soldado de Deus da pátria, não tenho dúvida disso. E muito bem, reforçando a palavra, né? Reforçando a palavra aqui sobre a frente ampla espiritualista e sobre a espiritualidade em si, é importante que todos os integralistas, dependendo da sua denominação religiosa, preservem a sua religiosidade, tenham Deus, né? Como disse, Deus é a grande fortaleza, um grande refúgio também para o homem. Tem pessoas, daqui a pouco eu vou responder algumas pessoas aqui que estão falando, tem pessoas que procuram seu refúgio em coisas passageiras e altamente degenerativas, como drogas, por exemplo, bebida, até mesmo a comida. Tem pessoas que estão passando por um grande problema na vida e busca resolver aquele problema com bebida, com cigarro, com comida em excesso, né? Essa pessoa às vezes não pensa que podia buscar o seu refúgio na fé. Então, companheiros, sempre busquem o seu refúgio, né, espiritual, principalmente fortalecer o espírito, que com o espírito fortalecido vocês poderão fazer coisas maravilhosas nesse país. Eu não tenho dúvida disso, mas sempre temos fé em Deus. Sempre tenhamos fé em Deus. Isso é o principal no integralista. Tanto que no integralismo não tem ateus. Porque um ateu... A grande diferença entre o integralismo e outras doutrinas nacionalistas. Por exemplo, no fascismo se pode ateus. Em outros movimentos até se permitem ateus. No integralismo não. Porque o integralismo é uma doutrina de renovação espiritual, de espiritualidade também. O homem integral é composto de espírito, de matéria, de intelectualidade e de moralidade. Então, obviamente, temos que prezar por isso. Se fecharmos os olhos para o espírito, pelo amor de Deus, não se fará um brasileiro autêntico, um bom guerreiro para o nosso país. Um bom guerreiro que eu digo, um bom trabalhador, um bom pai de família, uma boa mãe de família, uma boa trabalhadora. Então, a questão espiritual é extremamente importante, deve ser cultivada em todos os meios. Muito bem. O Davi perguntou: planejam fazer manifestações integralistas? Vocês precisam aparecer, mostrar que ainda estão aí, levantar a bandeira do sigma. Mas, meu amigo, olha, vou te falar uma coisa. A gente sempre, principalmente aqui no Ceará, mas isso em todo o Brasil, sempre mostramos a cara, ok?
até mesmo no 7 de setembro, no 7 de setembro passado, isso está fora do tema, né? Mas eu vou responder. O amigo até disse que pediu para a gente aparecer nas ruas. A gente aparece nas ruas. Fizemos até um tempo atrás, foi algo até muito engraçado, inclusive, uma colagem de cartazes no bairro mais antifascista, Antifa, de Fortaleza, né? E outros companheiros em Minas, em São Paulo, no Rio, Pernambuco, enfim, no Sul, nas províncias do Sul, fazem trabalhos semelhantes, ok? Está se formando núcleos, estão estudando, né? Agora, e você, meu amigo? Agora a pergunta é que você me respondeu, eu me sinto em direito de lhe perguntar. Você me perguntou, né? Eu respondi, agora eu lhe pergunto. E você, meu amigo? Você aparece na rua para defender também os ideais nacionalistas? Não sei se você é integralista, mas se for integralista, diga. Você aparece nas ruas para defender os ideais? Se não, comece, né? Se você é nacionalista, comece a espalhar nacionalismo, né? Isso é importante, né? Apenas pedir para os outros ir na frente, né? Ir arriba e ficar na retaguarda não pode, né? Então, por favor, vamos em frente, avante, né? Vamos lutar para o nosso país. Tem o Matheus Lima, né? Deu um excelente conselho, um excelente autêntico integralista. Davi, entra para um núcleo mais próximo de você, né? Aí perto, para poder dar essas iniciativas. É importante, caso tenha um núcleo aí, dessas iniciativas, participe delas, isso é muito importante. Precisamos de pessoas de ação, pessoas que queiram lutar. Se você tem todo esse fogo de ideal, essa ação toda, lute, vamos lutar para o nosso país, que é necessário. O Jonathan Heriberto perguntou, né? Quem sabe mais sobre a Frente Ampla Espiritualista? Pio XII ou os Red Threads? Paz. Muito bem, Pio XII, obviamente, né? Muito bem, né? Ateus, maçons, agnósticos são aceitos? Não. Obviamente não. Obviamente não. 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 É algo... Vou deixar bem claro. Não. Não há ateus, como expliquei. Maçons, porque são inimigos tanto da religiosidade como da pátria, né? Outro cancro no país é a maçonaria, né? Talvez esse vídeo chegue um dia para um maçom. A sua ação é uma desgraça no nosso país, é uma desgraça há muito tempo. A ação de vocês maçons é uma desgraça no seu do país há muito tempo, desde antes do período imperial, ok? Tanto vocês maçons como a parasitação do sistema financeiro internacional que tenta nos dominar aqui, né? Muito bem. Agnosticismo também não. O chefe explica muito bem o porquê disso no livro O Espírito da Burguesia, se não me engano, de 1948, 1951, me falha a memória da data, mas no livro O Espírito da Burguesia ele explica sobre a questão dos ateus, os agnósticos. Por que nós aceitamos agnósticos no movimento? Né? Porque, a um grosso modo, eu não tenho uma linguagem tão intelectual, então eu direi a meu modo. O agnóstico é sempre aquele sujeito que eu compreendi do livro, é aquele sujeito que fica em cima do muro. Ele não acredita em Deus, a religiosidade, ou às vezes ele acredita, só que acha que não é exatamente aquilo, como tem na Bíblia, nas palavras das Escrituras Sagradas, enfim. O integralista, também no modo direto de falar, ou é 8 ou 80. Ou ele sabe ou ele não sabe. Como eu deixei claro, transparente para todos aqui, né? Caso não saiba de algo, eu serei sincero e direi, eu não sei, eu sou ignorante nisso. E eu estudarei e pesquisarei a respeito disso. Mas ficar em cima do muro é algo que não há honra. Não há honra. Temos que ter uma consciência definida. Acreditamos em Deus. Né? Porque o próprio chefe, se não me engano, disse mesmo que o Estado liberal
é um estado muito puxado para o agnosticismo. Ele sempre fica ali em cima do muro também, né? Agnosticismo e ateísmo mesmo, com certeza. Muito bem. Você não é integralista, meu amigo, mas nada lhe impede de conhecer o núcleo, estudar com os integralistas um dia. É importantíssimo que venhamos a unir forças sob esta maravilhosa bandeira, sobre o integralismo, sobre esse ideal, e lutarmos por esse país, que é necessário, extremamente necessário, principalmente essa geração atual. Muito bem. Anauê aos copeiros do Ceará. Excelente. Os liberais, sim, com certeza. O Ian Fist, né? Muito bem. Ateísmo e integralismo não se misturam. Exatamente. Muito simples. O integralismo é espiritualista. Ateísmo já combate mesmo a espiritualidade. Hoje a militância ateísta, e o próprio chefe lá atrás, lá desde a década de 30, 40, 50, 60, alerta que há uma militância ateísta. Como disse há tempo atrás agora, o regime que temos não é de um Estado laico. Eu creio que o Estado laico é um Estado onde todos possam cultuar, ter suas religiões, né? Propagá-las sem nenhuma perseguição. E não é o que acontece. Há um Estado ateísta. A negação de Deus. A negação de Deus. Isso começou com esse falso laicismo. Ok? Como funcionam as relações internacionais? Enfim. Creio que sobre essa questão de relações internacionais não entendi muito bem. Se pudesse falar entre países, entre instituições, entre movimentos, não entendi muito bem. Mas creio que isso já é um assunto para outra live. Pois é, Matheus. Então, a consciência do integralista, né, é definida. Né? Temos Deus, temos a fé em Deus, temos a consciência que queremos cultuar e propagar sadiamente as tradições e o nosso patriotismo. E, é claro, elevar o ideal de família. Porque, como disse, a fé, a tradição e a família são fortalezas. E hoje em dia, mais ainda, isso é algo mais esclarecido. Com esse mundo que temos hoje em dia, altamente materialista, que nega Deus, que nega família, que nega tradição, que nega tudo, que destrói tudo e não constrói coisíssima alguma, né? Porque hoje é o assunto dos acadêmicos conceituados, de grandes diplomas, né? Muito bem gravatados, que dizem o que dizem. Vamos desconstruir. E no lugar dessa desconstrução, dessa destruição, né? Vamos quebrar padrões. Muito bem. E isso vai haver reconstrução? Não há reconstrução. A destruição de tudo. Digo isso porque quando entrei em escola pública, colégio público, eu comecei a ver isso de perto. Creio que muitos aqui também estudam em colégio público ou estudaram e perceberam isso. Nós queremos reconstruir pegando aquilo que é bom e belo na nossa pátria. Eu estava lendo hoje um livro sobre as guerras cisplatinas. Isso não é contado nos livros de história. As glórias do nosso país não é contado, não é apreciado nos livros de história. Esse livro aqui, sobre a guerra que tivemos contra a Argentina, no período que enfrentamos corsários, piratas,
questões do Rio da Prata, né? Se vocês lerem, apreciarem as tradições militares do Brasil, que também fazem parte da história nacional, histórias de Tamandaré, de Barroso, de Caxias, de Sampaio, dos nossos bravos que tombaram na Segunda Guerra Mundial, vocês veem que o Brasil é muito maior do que vocês pensam, mas é muito maior mesmo. Tem um livro do chefe, que eu recomendo aqui, tem na própria loja virtual da FIB, O Nosso Brasil, de Plínio Salgado. Conta a história do Brasil desde a época do descobrimento até aqueles tempos, da época dele, da década de 30, né? Creio que por aí. Conta as glórias da Guerra do Paraguai, das guerras ali na disputa do Prata, ok? Então, temos uma história rica, temos a tradição rica baseada nos ensinamentos cristãos da nossa terra. Preservamos a cristandade, temos a nossa doutrina enraizada na concepção cristã de política, de família, de município, de estado, de nação, porque isso, além de ser algo teológico, é algo tradicional. A civilização que temos, vinda de Cristo, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, não pode ser destruída. Os progressistas dizem muito bem, vamos desconstruir, vamos quebrar padrões. Pura hipocrisia. Aliás, não digo nem hipocrisia, mas isso é algo proposital. Um povo que não conhece sua tradição, que não conhece sua tradição nacional, de história, de religião, seus costumes, seu folclore, a glória de seu povo, o sacrifício de seu povo, vai ser um povo idiota. Vai ser um povo idiota. Isso é a pura verdade. É a pura verdade. Se você não gostou, isso é um problema seu, porque isso é uma verdade irrefutável. Isso é uma verdade irrefutável. A gente quer criticar, tem gente que às vezes assiste e vem criticar que isso é muito extremo. Para épocas extremas, épocas de extrema desagregação dos ideais mais nobres, dos costumes mais nobres, das tradições mais límpidas que temos também que ser bem expressivos, bem extremos em algumas coisas. E temos que ferir de ferro a fogo, essa tal desconstrução dos valores que nós acreditamos. Querem uma falsa democracia onde desconstrói tudo o que é sagrado para a civilização cristã, para a civilização brasileira, para colocar uma pseudo-civilização mesquinha e miserável. Então, nós integralistas, deve haver com algo balanceado, viu, Davi? O extremismo, às vezes a gente precisa ter uma palavra mais radical, extrema em certas situações, porque às vezes ou tentam nos fazer de bestas, usando uma linguagem bem cearense, ou se não, tentam deturpar o que acreditamos. Então deixamos bem claro, preto no branco, muito claro. Então, devemos ferir de ferro a fogo essa pseudo-civilização mesquinha e miserável que tentam colocar nosso país, com tanto a ideia do liberalismo, com a pseudo-civilização norte-americana, que não serve para nada para o nosso país, como a pseudo-civilização marxista. Vamos entender o Brasil como autênticos brasileiros e também renegando falsos nacionalismos de outros falsos nacionalismos que eu digo na concepção brasileira. Como brasileiros, como autênticos brasileiros, devemos vir às fileiras do integralismo. Porque nenhuma outra doutrina nacionalista, seja a da Falange, que é excelente para a Espanha, não tenho dúvida disso, até mesmo para os países ibéricos, né? Nem o próprio fascismo, ou outras doutrinas, enfim.
não vão compreender na sua integralidade mínima possível o povo brasileiro. Só quem pode compreender o Brasil somos nós, com o nosso sentimento, com a nossa tradição, com a nossa vivência de povo. Por isso que eu convido todos vocês que estão assistindo essa live para se alistarem nas fileiras do integralismo. E fora do integralismo não há nacionalismo, como disse mesmo o Luiz Guilherme. Excelente, excelente. Fora do integralismo não há nacionalismo. Aqui no Brasil não. Podem inventar essas tentativas de colocar outras ideias aqui no nosso país. Comunismo, liberalismo, fascismo, nenhum destes triunfará no Brasil. Porque um homem chamado Plínio Salgado está aqui, criou esta doutrina inspirado, né, nas tradições, porque estudou as tradições do nosso país, a história do nosso país, como autêntico brasileiro. Ele usou a ótica do brasileiro autêntico. Brasileiro autêntico. Interpretou o Brasil para os brasileiros. Então, fecharmos os olhos para o Brasil, ou querer ver o Brasil com uma ótica diferente da nossa, é quase uma traição nesse momento tão grave em que vivemos, onde estão destruindo tudo o que acreditamos, onde estão destruindo nossas famílias, com vícios, com materialismo, com a mídia podre que coloca um lixo pseudo-intelectual, mas um lixo pseudo-intelectual mesmo, podem tirar as aspas, né? Nosso país. Então, fechar os olhos. Você que se diz nacionalista, fechar os olhos perante a situação do nosso país e não vir se alistar num regimento de homens, numa unidade de homens, de pessoas, de homens e mulheres de caráter, que estão estudando, estão buscando batalhar arduamente pelo nosso povo, entendendo autenticamente o nosso povo, é um indiferentismo brutal contra o nosso país, contra o nosso povo que sofre há tanto tempo. Então por isso que eu convido a todos, se você ama o Brasil, se você tem fé em Deus, ama o Brasil e quer um futuro melhor para a sua família e para a família que você venha gerar um dia, me referindo já a jovens, então eu tenho certeza absoluta que seu lugar é no integralismo. Não tenho dúvida disso. Disso não. Para encerrar, o Matheus Matheus Lima, gente boa esse rapaz, é uma ótima pessoa, eu sempre converso com ele a respeito do integralismo e está caminhando muito bem nos rumos do Sigma. Às vezes não é porque alguém é extremista, às vezes não é porque alguém é extremista, é que normalmente quem acusa está acostumado a receber mundões em suas conversas. Pois é, temos que ter um pensamento definido, né? Não podemos ser covardes. Se você está diante de uma pessoa que tem um pensamento diferente do seu, eu até sugiro que você converse com pessoas com um pensamento diferente do seu. Enfim, problema algum. Mas seja autêntico. Diga mesmo. Eu sou integralista. Não negue isso nunca, não. Se você é integralista, diga. Eu sou integralista, defendo isso. Ah, mas isso é fascismo. Mas é porque você não estudou ainda. Aí você tem a oportunidade de apresentar as obras, mas não vamos ser frouxos. A doutrina integralista está aí, o acesso está mais fácil. Se você é integralista, assuma. Mesma coisa se você tem outra denominação nacionalista, não use o integralismo para se disfarçar, não. Diga, eu sou fulano de tal, sigo tal coisa. E estamos conversados. O Ronan Matos disse aqui, comprem um livro do Jonas de Mesquita a respeito do Manifesto de Outubro. Financiamento coletivo aberto. Ah, muito bem, pediu para avisar aqui. Muito bem, o nosso companheiro do Rio Grande do Norte, Jonas de Mesquita, escreveu um livreto maravilhoso, tive acesso, para quem está iniciando na doutrina, no estudo da doutrina para ser integralista, para curiosos, até mesmo que eles querem criticar, você tem que adquirir o livro desse cara, pelo amor de Deus, é formidável.
O financiamento coletivo está aberto, né? Apoiem essa iniciativa, o livro é maravilhoso, vai estar presente nos núcleos integralistas, ok? E também no próprio portal da Nova Ofensiva, quando lançar, Deus quiser vai dar tudo certo. É um livro maravilhoso, escreveu de uma forma magnífica, de uma forma muito simples. Eu gosto do que é simples, ele acertou maravilhosamente nisso. Companheiro Jonas de Mesquita escreveu de uma forma simples, fácil de entender. O Manifesto de Outubro, o Ideal Integralista. Perfeito. Assim, sigam a página Nova Ofensiva no Facebook, o perfil também aqui no Instagram, ok? Os companheiros estão fazendo um ótimo trabalho. Para aqueles que dizem que a gente não está trabalhando, pelo amor de Deus, isso aí eu não vou nem comentar. Trabalho nos integralistas, eu digo isso porque eu não durmo. Como alguns conhecem, já sabem disso, eu não durmo. Então, às vezes, é 4 da manhã, vou ver algo no WhatsApp, estou escrevendo alguma coisa no meu livro, vou ver o WhatsApp e aí entro em contato com o companheiro. Não é, companheiro. A gente conversa sobre o assunto, não, estou escrevendo um artigo, não, estou estudando sobre tal tema aqui, da situação do nosso país, no município, tal coisa. Aí o pessoal vem dizer que a gente não faz nada. Porque vocês que dizem isso, alguns vão assistir, você não teve ainda contato, ok, com o núcleo integralista e vestiu essa maravilhosa camisa verde para sentir o peso que é ser um integralista, mas um peso maravilhoso, um peso sadio, ok? Sua coluna não vai entortar, você vai sim ter uma excelente experiência de um autêntico brasileiro. O Pedro Chaves disse, né? Ninguém interpretou e amou o Brasil como o chefe fez. Perfeito. Tendo alguns comentários. Muito bem, a live chegou a 1h12. Eu gostaria, para encerrar, tenho aqui comigo o livro Integralismo e Catolicismo, essa maravilha, autoria do nosso grande conterrâneo Gustavo Barroso. E aqui diz, né, sobre o integralismo, a doutrina integralista, aqui ele diz, o chefe: por Cristo me levantei, por Cristo quero um grande Brasil, por Cristo ensino a doutrina da solidariedade humana e da harmonia social, por Cristo luto, por Cristo vos conclamo, por Cristo vos conduzo e por Cristo batalharei. Na hora da perseguição, das dificuldades, das incertezas, para nós, para o Brasil, quero contar convosco, ó Cristo. Na hora da vitória, quero construir convosco. E quando nos chamarem de fracos, ó Cristo, eu vos peço, dai-nos do alto da vossa glória a vossa fortaleza. Muito bem. Aqui é a palavra do chefe Plínio Salgado a respeito do sentido da sua luta no integralismo, né, pelo bem do Brasil. Eu espero que todos tenham gostado da live. Foi uma ótima conversa. Eu gosto mais de fazer por aqui a live pelo Instagram. Para ter um contato melhor com vocês e também porque eu não tenho assim, uma sabedoria muito ampla para lidar com o YouTube ainda, com a ferramenta do YouTube. Então faço mais por aqui, que é mais fácil. É mais fácil. Vamos facilitar um pouco a vida do homem, né? Então é um pouco mais fácil para mim ter um contato com vocês. A live vai para a plataforma do YouTube, ok? E em breve estaremos aí com um novo tema, com um novo debate, algo para discutirmos e termos algo frutuoso. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Lutem por nossa pátria, estudem, batalhem, trabalhem, e um dia seremos vitoriosos. Nossa hora chegará, ok? Então, pelo bem do Brasil, Anauê. Fiquem com Deus.